Apocalipse quer dizer revelação, aquilo que está encoberto, aquilo ainda que vai acontecer. E hoje nós vamos entrar no capítulo 9 de Apocalipse. Lembra que nem todas as figuras são reais, mas muitas delas nós devemos que ver de uma forma literal e não romantizar, ou espiritualizar, criar coisas que não existem. Lembrando que Apocalipse, a maioria do que vai estar acontecendo aqui principalmente no capítulo 9, melhor, do capítulo 6 em diante, até o capítulo 17, mais ou menos, está falando sobre a grande tribulação. Então tudo isso que nós estamos conversando, tudo isso está dentro da grande tribulação, tá bom? Então a gente deve entender que a igreja não vai passar por essa grande tribulação, amém? Não estaremos aqui, mas isso nos traz a responsabilidade de pregar o evangelho antes disso acontecer. Se Cristo voltar hoje, para onde nós iremos? Para o céu, mas vai iniciar a grande tribulação. 7 anos, são poucos anos? São. Retornaremos com Cristo para reinar durante 1000 anos com Ele nessa terra. Mas, aqui no capítulo 9, nós vamos ver então 4 anjos sendo liberados. Esses 4 anjos na realidade são demônios, e eles são liberados para então trazer horrores na terra naquele período. Nós estávamos falando sobre a abertura dos selos. Quando chega no 6º selo, esse selo dá abertura para 7 trombetas, e nós falamos já de algumas trombetas, e aqui nós vamos falar então da 5ª trombeta para frente. Apocalipse, capítulo 9, vamos fazer a leitura? Então diz assim, versículo 1: E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Versículo 3: E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhantes a ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e os aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Versículo 11: E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus.
a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrades. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim viu os cavalos nessa visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. E por esses três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíram das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e como elas danificam. E os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos furtos. Lembrando que aqui, o toque das trombetas, muitas vezes a gente fala a trombeta, mas são 7 anjos tocando as trombetas. Então nós vimos aqui o 5º anjo tocando a sua trombeta, depois o 6º anjo, depois o 7º anjo, tá bom? Capítulo 9, de 1 a 11. O anjo do abismo. A 5ª trombeta, então, produz um anjo que abre aquele lugar infernal, do qual saem então gafanhotos venenosos, criaturas que atacam como escorpiões. Sua picada fere as pessoas por 5 meses, mas não podem matá-las. Eles têm um rei que os dirige, chamado Apolion, o Destruidor. Muitos creem que isso se trate de uma multidão de demônios que afligirão as pessoas durante a grande tribulação. Algumas pessoas, eles descrevem então essa visão como sendo os helicópteros dos dias de hoje, não é? Que o formato deles, a cauda então iria sair armas de fogo, que ia ferir as pessoas, mas não ia chegar a matar. Mas na realidade, a palavra de Deus tem que ser vista de uma forma literal, lembrando que para isso acontecer, foram liberados esses 4 demônios que estavam, ou melhor, que estão ainda ali próximo do rio Eufrades. E Deus, ele diz que tem um momento, né, a hora certa, o dia certo para serem liberados. Eles estão presos ali e estão sob o controle de Deus. E eles foram colocados para serem liberados nesse dia da grande tribulação, naquele momento. Só que junto com esses 4 demônios, sai do abismo, então, um exército de 200 milhões de demônios. Então, a Bíblia descreve um pouco a forma desses demônios. Ali, então, essa aparência de escorpião, não é? Algo estranho, algo que a gente não consegue imaginar, por mais que alguns tentam descrever como armas, né, feitas pelas mãos do homens, como eu falei, helicópteros, na realidade não são, porque nós estamos falando de seres, né, que Deus permite eles serem liberados do grande abismo, para então ferir uma terça parte da terra, e muitos vão morrer através desses demônios. Nós não vamos falar sobre demonologia ou angiologia, mas quando Satanás, ele então se rebela contra Deus, ele é expulso do seu cargo, e uma terça parte dos anjos se rebelam junto com ele e são então tirados dos seus cargos. Muitos acreditam que esses anjos caídos estão no abismo hoje,
ou uma boa parte dele, e foram denominados como demônios. Alguns classificam anjos caídos, uma espécie de seres, e demônios, outras. Mas até então seria somente especulação. Mas entendemos que uma terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus e deixaram seus postos. Muitos estão presos realmente no abismo e serão liberados no momento certo. Devemos entender que aqui, no finalzinho da primeira parte da grande tribulação, esses demônios são liberados, mas também lá no final do milênio, uma outra gama de demônios também serão liberados, tá? Nós não sabemos o número correto de quantos seriam esses anjos caídos. Se seria esses 200 milhões, ou na realidade são mais, né, muito mais do que esse número, por isso que se divide nessas duas épocas que serão liberados. Mas é claro que são demônios e não são helicópteros equipados, uma visão, né, de João naquela época não entendendo direito. Lembra que ele está arrebatado, ele está no céu e ele está tendo essa visão lá das regiões celestiais, olhando para a terra e vendo então esses anjos tocando, liberando, e Deus permitindo tudo isso acontecer. Sua picada fere as pessoas por 5 meses, e essa picada nada mais é como a picada de um escorpião. Eu creio que entre nós talvez não haja alguém que foi picado por escorpião, ou tem? Não, né? Mas dizem que é extremamente dolorido, extremamente dolorido. E essa picada, a dor dela dura por 5 meses em uma pessoa. Imagine isso, o tormento que não é. Tanto é que muitos deles vão pedir para morrer, e Deus não vai permitir que morram, porque quem está no controle da vida e da morte é Deus. E aí a gente entende que Deus tem esse controle, porque muitos vão clamar pela morte, mas a morte vai fugir deles, não é? Deus não vai permitir. Versículo 4, não é? Olha lá, versículo 4 diz assim: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas os sinais de Deus. Nós devemos entender que o capítulo 7, nós falamos sobre as 144.000 testemunhas, são os judeus remanescentes que Deus levanta, e ele coloca uma marca na testa dessas pessoas. Não sabe dizer que se é somente nos 144.000 ou também naqueles que se converteram a Cristo, e ninguém consegue matar essas pessoas por aquele tempo, mas aqueles que não têm a marca de Deus, então esses escorpiões estranhos, essa forma desse demônio, eles vão estar picando as pessoas que não têm a marca de Deus. Então olha, é muito interessante que esse juízo seja apenas para os que não têm a marca. Aqueles que têm o selo de Deus provavelmente inclui as 144.000 testemunhas, bem como a multidão inumerável que será convertida por intermédio de sua pregação. Então, como nós podemos entender que haverá uma multidão de pessoas sendo salvas, quando essas mesmas, muitas delas futuramente ali ainda vão morrer por causa de Cristo? E aí João pergunta: quem são esses? E a resposta é: esses são aqueles que lavaram, né, as suas vestes no sangue de Cristo, e eles vieram da grande tribulação, são aqueles que morreram pelo nome de Cristo. Esses recebem também essa marca, mas depois de um tempo, então, muitos deles é liberado para que morram, tá bom? Por causa do nome de Cristo. Versículo 5 diz assim: e foi-lhes permitido que não os matassem, mas
que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando ferem o homem. O fato de que eles não podiam matar essas almas perdidas pode indicar que o propósito desse juízo é levar os indecisos à fé de Cristo. Lembra que Deus é longânimo, é um Deus amoroso e um Deus misericordioso. Ainda assim, mesmo a ira de Deus sendo derramado naqueles dias, ainda assim que a fúria de Deus, esteja presente naqueles dias, a intenção de Deus é que muitos se convertam. A intenção de Deus é que muitos se arrependam e creiam que Jesus é o Senhor. Então, muitos acreditam que o motivo daqueles homens que estão sendo atormentados através dessa dor não sejam mortos, para que eles se arrependam. Nós sabemos que muitos se achegam a Deus pela alegria, mas outros pela dor, pela tristeza. E nós podemos ouvir vários casos se fizermos uma roda para conversar sobre isso. O meu sogro foi um deles, que levava a esposa para a igreja, voltava para casa, não gostava muito de crentes e pegou um câncer, de repente. E em 4 meses Deus o levou, mas foi uma luta de Deus, do Espírito Santo, contra a carne dele ali no leito. Ele de repente virava e falava assim: está rindo? Está gostando do que está fazendo comigo? Ri! Mas sempre nós pregando o evangelho para ele. Houve um momento que o pastor Celso foi visitá-lo, pregou para ele e ele se entregou a Jesus Cristo naquele momento, e mudou a vida dele naquele momento. O semblante dele era outro e ele estava preparado. Chegou a médica e falou: olha, nós vamos levar você para a UTI, para entubar. Ele falou assim: não precisa, porque agora eu sei para onde eu vou. Aquilo foi maravilhoso ouvir da boca dele. Ele queria acertar a vida com muitos, pedir perdão, porque ele realmente teve a paz de Deus naquele momento. Uns vêm pela alegria, outros vêm pela dor. E nós podemos ver isso aqui acontecendo. Deus pesando a mão para que muitos se arrependam e creiam que Ele é o Senhor. Mas infelizmente, nem sempre acontece assim, porque o coração do homem é duro. Versículos 13 a 16, dos exércitos dos cavaleiros. Então nós podemos ver ali aqueles 4 demônios liberando do abismo essa multidão de exército, alguns colocam como exércitos, não é? 200 milhões. Olha, o sexto anjo introduz um assombroso exército de 200 milhões, cavalgando em cavalos, não é? Versículo 14, solta os 4 anjos. O fato de que esse exército é solto por esses 4 anjos, demônios, indica que Deus evita que esses anjos que seguiram Satanás indica que Deus evita que esses anjos que seguiram Satanás firam a humanidade. É Satanás, não Deus, que dita a sua obra maligna, pois assim que são soltos, buscam então matar a humanidade. Em outras palavras, Deus está no controle, tem o dia certo, o momento certo para que sejam soltos esses demônios. Versículo 15 diz: e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Muitos eles querem dizer que ali os anjos na realidade são anjos celestiais preparados para liberar esses demônios, mas lembrando que esses anjos estão ali naquela região do Eufrates,
Muitos acreditam que eles estão ali embaixo no abismo e vão ser liberados. Lembrando que os anjos caídos levam o nome de anjo. Uma terça parte desses anjos foram expulsos do seu habitat, que seria as regiões celestiais. Quem é permitido ainda hoje entrar e sair na presença de Deus é Satanás. Por isso que muitos acreditam que esses anjos foram lançados no abismo e estão presos ali, e há versículos que provam, né, essa veracidade, tá bom? Mas é liberado esse exército de demônios ali, e eles buscam então matar a humanidade. Versículos 17 a 19, a descrição dessas criaturas terríveis deverá de tal modo assustar a humanidade que muitos morrerão de terror. Contudo, presume-se que eles não terão poder sobre os crentes que viverão naquele período. Ao que parece, apenas o anticristo e seus seguidores terão a capacidade de realmente matar os santos. Lembrando que eles estão com a marca de Deus. Na realidade é esse o motivo porque aqueles demônios não conseguem matar os que são de Deus, mas matarão aqueles que não têm, né, essa marca de Deus sobre a sua testa. Mas ainda assim, muitos depois morrerão através do anticristo e também do falso profeta. Por isso que eles vão tentar fugir para o deserto, os cristãos, e eles serão perseguidos. Mas ainda assim Deus vai proteger por um certo tempo. Olha, capítulo 9, versículo 20 e 21, é de pensar que em meio a essa grande batalha pelas almas da humanidade, a maioria se volte para o Senhor. É verdade que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de fato recebe Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, fala sobre isso. Mas mesmo depois de todos esses juízos projetados para fazerem com que os homens se convertam ao Senhor, a maioria se rebelará contra Ele. Note os pecados predominantes naqueles dias que afastarão os homens. Então vamos fazer a leitura do versículo 20 e 21 novamente. Olha, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, 1, de suas feitiçarias, 2, nem da sua prostituição, 3, e nem dos seus frutos. Incrível como mesmo Deus pesando a mão, mostrando esses efeitos que não são produzidos pelos homens, como no início da grande tribulação, quando surgem as guerras por causa do anticristo e tudo mais. Aqui nós podemos ver coisas sobrenaturais acontecendo, eles vão estar vendo essas criaturas e ainda não crerão. Como é duro o coração do ser humano. E não é de se assustar, não é? Ou de ficar, uau, porque quando a gente olha o próprio povo de Deus, os judeus, quando foram tirados do Egito, levados para o deserto, murmuraram, reclamaram e duvidaram de Deus, sendo que Deus abriu o mar, fizeram eles passarem a seco. Quando eles encontraram um lugar, de um oásis para tomar água, aquelas águas eram amargas, e Deus transformou ela em águas doces. Deus fez cair o maná do céu, para que eles pudessem se alimentar, não é? E ainda assim, duvidaram, não creram. Incrível. Quando Jesus Cristo ele morre na cruz, a palavra de Deus diz que sepulcros se abrem e pessoas saem, ressuscitam naquele momento. Pessoas não creram que ele era o Messias, o Salvador. Jesus anda sobre as águas, cura coxo de nascença, cura cego.
ressuscita Lázaro, e muitos não creem que ele é o Messias, o Salvador. Não seria diferente na grande tribulação. Não seria diferente. Mas olha o amor de Deus, a longanimidade dele. Sempre dando tempo, retardando o tempo, parece, para dizer: olha, se arrependa, creia que eu sou Deus. Incrível. Olha, então, vamos ver ali a lista. Primeiro, culto aos demônios e ídolos. 2, assassinatos. 3, feitiçarias. 4, imoralidade sexual e de todo tipo. 5, furtos e roubos. Eu falei frutos, né? Furtos e roubos. A conclusão do capítulo 9 marca o ponto médio do período da tribulação. A grande tribulação segue-se imediatamente. Incrível. Ainda assim, vai aumentar homicídios, roubos, prostituição. Sempre o ser humano nem aí com as coisas de Deus. E a grande tribulação ainda continua. Então, nós vimos, né, que nos juízos das trombetas, a primeira trombeta, o primeiro anjo tocando a trombeta, saraiva, fogo contra a terra. Segunda trombeta, monte ardente contra o mar, que mata uma terça parte do mar, não é? Terceira trombeta, abismo contra as águas, deixando elas amargas, a água doce, amargas e venenosas. Muitos vão ficar super desesperados pela falta de água. A quarta trombeta, sol, lua, estrela contra os céus. Isso afeta toda a terra, porque o sol que nós vemos, ele praticamente vai aumentar o tempo de duração da noite, porque o sol, uma terça parte dele foi afetada. E quando não tem sol, as plantas não crescem, não tem como produzir o alimento. Falta vitamina D nas pessoas, elas vão ficar cada vez mais depressivas, doentes. Tudo isso por causa dos efeitos solares, a falta do sol, a falta da lua também. Eu e a Beatriz, nós resolvemos fazer caminhada essa semana e voltamos, entramos aqui na igreja e deitamos na quadra à noite e ficamos deitados olhando para o céu e conversando, né? Eu me senti como Bumba aquele dia, né? Aquela noite, e olhando para o céu, conversando com ela, e eu falei: olha, a lua, ela é clara porque ela reflete a luz do sol lá do Japão, não é? Quando aqui é sol, lá é noite. Quando lá é sol, aqui é noite. E essa lua então reflete a luz lá do Japão, do sol do Japão aqui. E olhando aquilo, eu lembrei desses estudos, que a lua vai ser afetada também. Por quê? Porque o sol foi afetado. Se o sol não vai ser como é hoje, então a lua também. Porque a lua simplesmente reflete a luz do sol. E nós sabemos que quando é lua cheia, lua minguante, o que acontece? Mexe com a plantação, mexe com a maré do mar, não é? Muitas coisas acontecem. O clima muda completamente. Então, a quarta trombeta tem um efeito enorme na terra. Sol, lua, estrelas contra os céus. Quinta trombeta, gafanhotos demoníacos contra as pessoas. Sexta trombeta, cavaleiros contra as pessoas. E a sétima trombeta, como o sexto selo, abre então agora para as taças que vão ser derramadas sobre a terra, ainda ali mostrando a ira de Deus. É nisso que nós vamos falar semana que vem. Por isso que se chama a grande tribulação,
como nunca houve e nunca haverá depois dela. É Deus tratando com Israel e com os ímpios daqueles dias, mas pela graça de Deus nós não estaremos ali. Mas será que estará algum parente nosso? Será que estará talvez um filho nosso? Ou o cônjuge? Ou o nosso vizinho que a gente tanto tem amizade? Pregue a palavra, dentro e fora de tempo, com toda a longanimidade e doutrina, com toda a paciência e doutrina. Amém? Porque dias terríveis vão vir. Isso nos chama a atenção para pregar o Evangelho, para falar de Cristo.